Êxodo 22:10 e 11, onde diz: se alguém der ao seu próximo o seu jumento, o seu boi, sua ovelha ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, e o animal for ferido, se o animal for levado ou roubado, sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isto e nenhuma restituição será exigida. Mas se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por algum animal selvagem, ele trará os restos, o que sobrou do boi ou da ovelha, e não terá que fazer restituição. Ok? Aqui é um caso de custódia traída. Animais podem morrer, animais podem fugir, animais podem se ferir, animais podem se perder. E aí diz que o caso será resolvido prestando-se um juramento diante de Deus, no versículo 11. Diante de Deus, aqui pode ser traduzido também diante dos juízes. Deus e as autoridades, juiz, sacerdote, o altar, tudo ali são coisas que figuram no tribunal. Deus é a pessoa mais importante no caso. Mesmo o guardador do animal argumentando inocência perante um juiz, e o juiz é que tinha que examinar e saber se o cara tinha culpa ou não, certo? Porque em caso de extravio, em caso de se perder, o animal fugiu, o animal foi roubado, por que ele não interviu, foi roubado, não interviu porque não era seu, então no caso tem que devolver, certo? Indo agora para o versículo 14 e 15, para a gente concluir essa parte de animais, de empréstimo, vamos dizer assim, de guarda de animal, certo? Eu vou ler aqui para você. Diz: se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal, e este animal for ferido, se este animal vier a morrer na ausência do dono, terá que fazer essa restituição ao dono pelo animal. Mas se o dono estiver presente quando ele foi ferido ou quando ele morreu, o emprestado, no caso, não terá que restituir. E se o animal tiver sido alugado, não emprestado, alugado, o preço do aluguel já cobre a perda do animal. Ok? É o que diz a lei de Moisés, Êxodo 22, versículo 14 e versículo 15. É complicado. Caso de pedir animal emprestado, como é que você pega um animal emprestado? Ora, para trabalhar na lavoura, precisa, um boi principalmente, para fins de produção, de serviço, às vezes para fins de reprodução. Traz seu boi aí para cruzar com uma vaca além dele, tem aí uma vaca boa, tá certo? Emprestado para esses fins. Aí a questão aqui é: se o dono do animal estiver presente, na hora que ele se feriu, na hora que ele veio morrer, não precisa pagar nada para ele, mesmo que você tenha só pedido emprestado. Por quê? Porque quando o dono está presente, ele não deixa qualquer coisa acontecer com o seu animal e fica por isso. Ele está ali. Ele pode intervir, o animal está só emprestado, mas ele está ali, ele está vendo. Ele intervir e resolve a situação. Agora, se ele não estiver presente, aí a história é boa. Você tem que restituir, tá certo? Quem pediu emprestado tem que restituir caso o dono não esteja lá. Este versículo 16, onde vai falar sobre as responsabilidades sociais, civis e religiosas, certo? Diz assim no versículo 16 de Êxodo 22. Vamos lá. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, o dote dela, e ela será sua mulher, sua esposa. Mas se o pai da jovem recusar-se a entregá-la como esposa, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Você vai pagar tanto. Rapaz, eu não gosto muito de você não. Você não parece ser uma pessoa boa, porque se você fosse uma pessoa acordada, correta, se você realmente fosse homem, você teria vindo aqui e teria feito essa coisa da forma certa, teria pago um dote, você teria observado o tempo do noivado, a gente teria marcado um casamento, mas aí, por causa dessa sua loucura, você vai fazer o seguinte: você vai me pagar esse valor, que é o valor do dote da virgem, e eu não vou aceitar que você se case ou tome a minha filha para ser sua esposa, porque você não é uma boa pessoa. O que não se falou aqui foi caso o sedutor não quisesse casar-se. Qual seria a pena? O cara seduziu, o cara manteve uma relação sexual com a jovem e agora não quer mais. E tem a questão da vingança que eu não comentei aqui. Tem irmãos que são violentos, com relação a isso. Quando o cara
Pega a virgem, faz, não vou pagar o dote, mas não quero. Você não quer, quem decide se você quer ou não quer casar com ela é o pai dela. Se o pai dela disser que você vai casar, acabou. Tá bom? Aqui não diz que o caso não deixa opção nenhuma para o cara que fez isso, escolher se quer casar ou não quer. A decisão está na mão do pai, ok? É pai da virgem. Deuteronômio capítulo 22, versículo 28. O preço a ser pago por um sedutor seria 50 peças de prata, ainda no caso anterior, 50 peças de prata, quase o dobro do preço que se pagava na época por um escravo. Hoje não se prova nem que a jovem foi a que seduziu, né? Hoje não se prova nem que a jovem foi a seduzida, ou pode ser que ela tenha sido a sedutora que seduziu, e ninguém liga mais para essa questão de virgindade, nem nada. Outra questão, hoje é capaz que o sedutor, o cafajeste, né, que foi lá e fez isso com a moça, ele possa posar de vítima, né? Ele possa tentar achar provas, evidências de que na verdade foi a vítima. E aí a menina, a jovem, ela é o que no caso? Né? Nós vemos Deuteronômio 22, versículo 23, lá está escrito assim, que se o sedutor, que seduziu, que praticou sexo com uma moça que já era noiva de outro, os dois seriam apedrejados até a morte. Mas se o cara que foi o sedutor, se ele usou de violência sexual, não foi uma sedução, mas foi forçada, estupro, né? Violência sexual, então a vítima ficaria livre dessa condenação, e o sedutor, o agressor, o estuprador, teria que ser executado na pedrada até a morte. Tá certo? É horrível quando uma pessoa faz um tipo de atrocidade dessa, ainda quer colocar a culpa na sua vítima, e ele quer ser a vítima real da história. Versículo 18, onde diz: não deixe a feiticeira viver. A maioria esmagadora de praticantes de feitiços naquela época, naquele lugar, eram mulheres. Senão, estaria escrito aqui: não deixem o feiticeiro viver, ou matem, todo feiticeiro tem que morrer. Por essa expressão nós vemos que a maioria dos praticantes, a feitiçaria, eram mulheres. O segundo ponto, feitiçaria é o que? Era uma forma agravada de idolatria, por causa dos deuses, né, que eram invocados, deuses existentes por trás dos rituais de feitiçaria, os deuses ou as divindades, os demônios, vamos falar claramente. A feitiçaria estava intimamente ligada a demônios, e isso para executar seus propósitos. Então, outro ponto é que isso ameaça a estrutura proposta pelo Senhor Deus, Yahvé, que no caso era o monoteísmo. Ele seria o único Deus a ser adorado, a ser invocado, nenhum outro Deus. Em Deuteronômio 18, no versículo 10, anote, Deuteronômio 18, 10. Malaquias 3, versículo 5, menciona-se feiticeiros, mas o caso aqui, bem antes deles, é o caso da feiticeira, porque eram as mulheres que praticavam isso, certo? E a prática de feitiçaria naquela época era estritamente ligada à adivinhação, e era um negócio que continha ritos e superstições, né? Era uma tentativa de controlar os demônios ou os espíritos, controlar os deuses, as divindades, de forma que conseguissem prever alguma coisa do futuro. Então há rivalidades, havia e ainda há rivalidades entre os próprios feiticeiros, e culminando em mortes, né, de alguns feiticeiros. E a maior parte da feitiçaria moderna é chamada de feitiçaria ou magia branca, né? Tá certo? A feitiçaria branca, da qual se diz que ninguém pratica o mal, não, a gente só faz o bem. Você já viu isso? E eles chegam até a pregar sobre amor, fraternidade. Eles dizem que não faz mal, não, só fazem o bem para as pessoas. Está muito ligada à questão de adivinhação. E eu quero já desde agora deixar bem claro para você que os adivinhos não entrarão no reino dos céus, porque adivinhos, eles estão intimamente ligados com essa arte de feitiçaria, e toda arte de feitiçaria só existe com participação de espíritos, de divindades, de demônios, ok? Espíritos imundos, conforme lemos na Bíblia, viu? Isso não é uma posição minha, é uma posição minha a partir do momento que eu encontrei na Bíblia. Versículo 19 de Êxodo 22 diz: todo aquele que tiver relações sexuais com um animal terá que ser executado.
O que é isso? Relação sexual com o animal. Pastor, você está falando de coisas terríveis. Não sou eu, não é a Bíblia que está falando. A lei se preocupa com coisas práticas e no cotidiano, de forma que ninguém seja prejudicado pelos atos de outro. Bom, aqui, Êxodo 22, 19, está falando de bestialidade, que é sexo com animais, né? O coito com algum animal, que a Bíblia chama de perversão, né? Seria mais um caso de pena capital. A feiticeira teria que ser morta. O que não tivesse relações sexuais com um animal teria que ser executado. Era comum para os cananeus a prática da bestialidade, certo? E então agora estava entrando na lei, na Torá, isso aí para que ninguém fizesse isso. Se você não tiver relação sexual com um animal, você terá que ser executado. Se você for praticando feitiçaria, você terá que ser executado. Ok, meus queridos? Isso está em Êxodo 22, versículo 18 e 19. Vamos lá no versículo 20. Versículo 20 de Êxodo 22. Quem oferecer sacrifício a qualquer outros deuses, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Não fala executado, mas não sei se há uma diferença aqui, não fica muito claro. Não sei porque que nos outros dizia será executado, aqui será destruído. Versículo 18, 19, agora versículo 20. Pena capital. A pessoa terá que ser destruído. Deuteronômio 13, né? Você vai olhar Deuteronômio 13, versículo 13 ao 18. E também, primeiro mandamento, Êxodo 20, versículo 3 e versículo 23, para você entender melhor essa questão de sacrifícios deveriam ser feitos somente ao Senhor. Versículo 21 de Êxodo 22 diz: não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas. Vai falar do órfão e a viúva. Versículo 21 aqui diz sobre o estrangeiro, porque eles foram estrangeiros, não façam isso. O Senhor Jesus diz: façam com os homens, com os outros, o que você gostaria que eles fizessem com vocês. E Deus está lembrando aqui agora Israel, que Israel foi escravo no Egito, e foi humilhado, foi perseguido, sofreu. Então não cause esse sofrimento na vida dos outros. Bem? Não faça com os outros o que os egípcios fizeram com vocês. Era mais ou menos isso. O forasteiro aqui, ou estrangeiro, em outra versão, deve receber o tratamento humano, não de um cidadão israelita, mas um tratamento humano. Ou seja, você deve ser misericordioso. Se você alcançou misericórdia, você deve ser misericordioso também. Ok? Bom, e em Êxodo 22, você vai ler do 22 ao 24, o caso que eu ia falando aqui, parei, que não prejudiquem as viúvas e os órfãos, viúvas e órfãos, porque se o fizerem, e se eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor, e com grande ira matarei vocês a espada, e deixando suas mulheres viúvas e os seus filhos órfãos. Ok? Versículos 22 a 24. Eita, que ameaça cruel, hein? Está falando de que aí? Órfão e viúva. Quem é órfão? Filho que não tem pai. Viúva não tem esposo. Geralmente esse grupo de pessoas no meio do povo de Israel eram deixados ali quando os seus valentes, os valentes iam para a guerra e não voltavam. O filho ficou órfão, a mulher ficou viúva. E aí o Senhor está mostrando para a gente aqui como deve ser honrada a família de um valente como esse. O Senhor entende aqui que uma viúva e um órfão, eles estão indefesos. O valente morreu ali, o homem da casa morreu na batalha, e então as pessoas não dão a atenção que deveriam. E o Senhor está fazendo uma ameaça aqui, não prejudiquem eles, porque se eles clamarem a mim, eu vou ouvir, eu vou matar vocês. Ele está falando para os homens: eu vou matar vocês, e os seus filhos vão se tornar órfãos, e as suas esposas ficarão viúvas. É muito forte.